no debate. E vamos agora passar a palavra imediatamente à professora Marisa Abreu, que é consultora da Confederação Nacional dos Municípios. Professora Marisa, disporá de 15 minutos. Bom dia. Em primeiro lugar, em nome do presidente Paulo Zukowski. Professora Marisa, me permita só eu quero registrar a presença aqui do nobre senador Lazier, do PDT lá do Rio Grande do Sul. E seu colega, professora Marisa. Isso, do mesmo estado. Eu ia cumprimentá-lo também. Em nome do presidente Paulo Zukowski, eu agradeço o convite, senadora Fátima. É um prazer estar aqui com o senador Lazier Martins. Em primeiro lugar, eu vou começar pelo fim. Eu não tenho dúvida que o mecanismo redistributivo de parte considerável dos recursos constitucionalmente vinculados para despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino é um mecanismo que veio para ficar. Não tem como voltar atrás isso. Ele é um mecanismo de combate às desigualdades, de promoção da equidade na oferta de educação escolar básica no Brasil. E ele surge, eu acho que... Eu sou professora de História, então tenho mania disso, né? Ele surge de um debate que foi feito nos anos de 93, 94, numa comissão de valorização do magistério. E não por acaso os dois fundos, o Fundef e o Fundeb, têm esse nome composto. Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino e Valorização dos Profissionais do Magistério e Valorização dos Profissionais da Educação, né? Eles surgem justamente da necessidade de redistribuir os recursos vinculados, partindo da concepção de que eles não são dos estados ou dos municípios, mas são da educação pública que deve ser oferecida em igualdade de condições à população brasileira, para assegurar uma remuneração mais equânime dos professores brasileiros no conjunto do território nacional. Então, primeira questão, eu não tenho dúvida que esse mecanismo veio para ficar. Seria um caos na educação brasileira se a gente terminasse o período do Fundeb e não tivesse um fundo redistributivo igual ou semelhante, aperfeiçoado ou com as mesmas características. Segundo lugar, eu não tenho a mínima dúvida que a questão central do financiamento da educação brasileira é a maior participação da União, né? Aumentar a participação dos estados e dos municípios de 20% para 25% não é aumentar recursos para a educação, aqueles 5% já são da educação, né? Não estão no mecanismo redistributivo do fundo, mas cada governador, cada estado e cada município tem que aplicar aquilo na sua rede de ensino. Então, essa não é a solução. A gente pode até aumentar o volume, como se aumentou do Fundef para o Fundeb, que são redistribuídos, mas a questão central são novos recursos da União, né? E eu não tenho dúvida também que o terceiro ponto fundamental do fundo tem que ser essa questão de como redistribui entre estados e municípios, que a gente vai cair na questão das ponderações. Até que ponto essas ponderações estão ajudando ou estão gerando uma tensão federativa que não contribui para a melhoria do mecanismo de financiamento e para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Eu vou acelerar porque eu tenho muita transparência aqui, tá? Mas fica para todo mundo, é bom, né? A primeira coisa, Wander, que a gente fez questão de acompanhar foi a evolução das matrículas na vigência do Fundeb. Depois a gente volta e compara para trás, certo? Se matrículas de 2006, que são as consideradas no primeiro ano de funcionamento, de vigência do Fundeb em 2007, e as de 2014, que estão sendo consideradas esse ano. É muito interessante observar que o que aumentou mesmo foi só a creche, né? A pré-escola diminui, os anos iniciais aumentam ali 100 mil alunos, mas essa mudança tem que ser explicada com a passagem dos 6 anos da pré-escola para o fundamental, somando os dois tem pouca diferença, os anos finais dá uma reduzida e o ensino médio dá uma reduzida. Aqui é só ensino público regular, nós estamos com... Aqui embaixo tem os outros dados se vocês quiserem, a EJA, né? A educação especial e a educação conveniada dos municípios e do Distrito Federal. Se nós, agora fazendo a sequência toda que tu fizeste, tu pegar só a matrícula total, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a distribuição estados e municípios, ok? Quando o Fundef começa, os municípios tinham 40% das matrículas e os estados tinham 60%. Inverte essa relação na vigência do Fundef.
E uma questão que eu acho muito importante, mania de professora de História, na véspera do funcionamento, da entrada em vigência do Fundef, só em 8 estados brasileiros a matrícula já era maior nas redes municipais. Os 7 do Nordeste, com menos recursos, menos Rio Grande do Norte e Sergipe, e o estado do Rio de Janeiro, pela característica especial da cidade do Rio, né? Cidade do Rio, estado da Guanabara, quando a cidade é reincorporada como capital do estado do Rio, é a única capital brasileira que tem 100% do ensino fundamental municipalizado e o peso demográfico da cidade do Rio no conjunto do estado do Rio de Janeiro, né? E esse processo, ele foi muito perverso, porque quando houve a expansão do acesso à escola dos anos 60 a 70, os estados que tinham poucos recursos para responder à pressão da população por essa expansão da rede, jogaram para os seus municípios. E, em posição oposta, os estados que tinham mais recursos para responder essa demanda, especialmente os casos de São Paulo e Minas Gerais, eram as redes mais estaduais de ensino fundamental naquele momento, né? Com isso, por exemplo, o estado de São Paulo tem uma cobertura de educação infantil que é sui generis, porque os municípios ricos no contexto brasileiro, sem ensino fundamental para oferecer, tinham que aplicar 25%, desenvolveram uma rede de educação infantil significativa. O que o Fundef e, na sequência, o Fundeb vem fazer é romper com essa desigualdade, ou seja, o aluno da rede estadual e o aluno da rede municipal, dentro da mesma unidade federada, pelo menos, tem que ter o mesmo valor, o mesmo volume de recursos per capita para serem aplicados, né? E é isso que o Fundef fez, que o Fundeb deu continuidade, e a diminuição da desigualdade entre os estados via complementação da União, que ainda é muito insuficiente em função da ainda insuficiente participação da União no financiamento da educação. A pergunta é, por que pelo Fundef e depois pelo Fundeb, no início do Fundef, São Paulo ganhava dinheiro, o governo do estado ganhava, os estados repassam recursos para os seus municípios. Todos os estados repassam recursos para os seus municípios. Primeiro, pela municipalização da matrícula. Segundo, vocês podem ver ali, ó, os estados contribuem, a grosso modo, isso aqui são as últimas estimativas, os colegas técnicos da CNM que fizeram, tá? Corresponde mais ou menos a 61%, os municípios 30%, a União a 9% do bolo total dos recursos do Fundeb. Na distribuição, os municípios ficam com cerca de 55% e os estados com 45%. Por que isso? Além da municipalização da matrícula, o fato de que o grande imposto brasileiro é o ICMS. E ele é de competência estadual, só que ele não é do Tesouro do Estado, ele é de todos os contribuintes de cada estado do Brasil. Por isso é absolutamente justo, embora a Secretaria da Fazenda dos estados possa reclamar com essa perda de dinheiro, perde o Tesouro do Estado, mas ganha a educação brasileira e, portanto, ganha a população brasileira. E, além disso, as ponderações. As ponderações, olha, eu chamo a vocês... Hã? E os municípios têm direito. Claro, e os alunos das redes... Claro, o ICMS não é do Tesouro do Estado, é de todos os contribuintes daquele Estado. As ponderações, está acontecendo uma questão muito estranha, que é importante a gente chamar a atenção. É a Comissão Intergovernamental do Fundeb que fixa as ponderações para o ano subsequente. Eu tive a oportunidade de participar dessa comissão quando eu era secretária de Estado do Rio Grande do Sul. Bom, é o mesmo volume total de recursos que a gente está dividindo, certo? Então, toda vez que a gente aumenta uma ponderação, a gente está alocando mais recursos para aquele segmento, para aquela etapa, para aquela modalidade e tirando dos outros. Mas ninguém arrisca diminuir ponderação. Então, as ponderações só aumentam, né? Exatamente. A minha brincadeira, vocês sabem que eu gosto muito de brincar, daqui a pouco nós vamos estar todos no 1.30 e os anos iniciais de ensino fundamental no 1.0, porque a lei assim o designa. Então, tem alguma coisa que não está legal nessa história. Em resumo, professor Marcelino e Wander, faltam dados mais objetivos, mais técnicos, mais científicos, vamos dizer assim, de diagnóstico da realidade, para a identificação do valor diferenciado da oferta, do custo diferenciado da oferta de cada base, cada etapa, cada nível, cada modalidade. Então, virou uma coisa de disputa federativa, percebe?
Vejam que, no início, até 2012, as alterações das ponderações beneficiaram os municípios, porque, na realidade, tem a ver com aquele crescimento da matrícula da creche, que efetivamente cresceu na vigência do Fundeb, né? E com a evidência de que o custo da creche, principalmente porque na creche predomina o tempo integral, é o único segmento da educação básica onde tem mais matrícula em tempo integral do que parcial, é evidente que estava defasado, ok? Então, e continua. Até 2012, as variações das ponderações negociadas na comissão intergovernamental beneficiaram os municípios. A última, não. A última, porque tem muito mais aluno de ensino médio urbano do que aluno de creche pública de tempo parcial, né? Na realidade, aquela diferença significou 0,5% do volume total de recursos que retornou para os cofres dos estados no Brasil inteiro. E aqui está a grande questão, né? A grande questão é a defasagem, que é a bronca geral dos prefeitos, do valor que eles recebem para o custo da creche, que é absolutamente insuficiente, né? E que é o segmento que está em crescimento do número de matrículas, né? Agora, eu vou terminar dizendo 2 ou 3 coisas. Eu acho que nós, sociedade brasileira, precisamos aperfeiçoar os nossos mecanismos de planejamento. As coisas não vão bem no nosso planejamento. Os senhores devem se lembrar que o Fundeb foi apresentado para a sociedade brasileira com uma propaganda oficial do MEC, que era a hora e a vez do ensino médio. Porque como o Fundef era só do ensino fundamental, houve um crescimento grande das matrículas, vocês podem ver aqui, ó, durante até 2004 do ensino médio. Então, a questão era, precisamos dar importância ao ensino médio. Bom, eu trago os seguintes dados para a gente refletir. O que aconteceu com o ensino médio depois que o Fundeb entrou em vigência? A matrícula continuou em decréscimo. Porque o problema da matrícula no ensino médio, não faltava vaga. Não faltava vaga. Em regra geral, no Brasil, não falta vaga. Pode existir vaga mal distribuída, senador. Por exemplo, para a gente se entender, falta vaga na Restinga e sobra no Colégio de Castilhos, que é no centro de Porto Alegre. Falta numa periferia urbana e sobra na escola central. Mas na soma geral das vagas não falta. O problema do ensino médio é o número de concluintes do ensino fundamental para demandarem vaga, portanto, nós precisamos melhorar o fluxo do fundamental e o número de concluintes, e depois a questão eternamente repetida do currículo do ensino médio, que não mantém os alunos na escola. Então, não era falta de dinheiro e falta de vaga, a matrícula não aumentou, mas pior do que isso, os dados de qualidade do ensino médio também não aumentaram. São dados oficiais. Olha, a taxa de escolarização subiu significativamente até aqui. Chega a 85, baixa de novo. A taxa de escolarização líquida deu um salto grande aqui. Depois ela sobe num ritmo muito menor. E o IDEB, vocês sabem, né? Isso aqui é o IDEB só da rede estadual. Ele empaca aqui, não atinge a meta do próprio governo federal em 2013, e o ponto alto de aprendizagem foi o ano de 2009. Então, o que fizemos, qual é a relação entre o Fundeb e o ensino médio, que foi apresentado como solução para o ensino médio brasileiro, certo? E eu tenho a questão do planejamento, que eu disse para vocês que eu ia provocar. Qualquer política pública, eu entendo dessa, as outras também têm os seus critérios, a gente tem objetivos, resultados, os quais a gente quer atingir. Na educação se pactuou que são essas 3 palavrinhas mágicas, né? O que é acesso? Acesso é garantir vaga para todo mundo, que aquele momento da história da sociedade, a sociedade definiu que tem que estar na escola. Era 4 anos de obrigatoriedade, passou para 8, passou para 9, a partir do ano que vem passa para 14, ok? Permanência é fácil, o resultado é aprender o que a gente precisa. E tem meios para isso, financiamento, valorização dos profissionais e gestão. E nos resultados existe uma tensão permanente entre quantidade e qualidade. Quantidade é muito mais fácil do que qualidade. Olha só o que aconteceu. Nós tivemos mais dinheiro nesses últimos anos e tivemos mais dinheiro
por uma das razões que o Wander já apresentou, o aumento da complementação da União ao Fundeb em relação ao que fora no Fundef, e o aumento, a expansão dos programas suplementares a partir de 2009 do ensino fundamental, que até então eram pela Constituição Brasileira, para toda a educação básica. Aumenta a participação da União no financiamento da educação básica brasileira. Esse quadro foi elaborado pelo consultor Ricardo Martins. Aumenta o gasto médio por aluno do ensino médio, da rede pública como um todo, né? O piso do magistério aumenta mais do que a inflação e mais do que o crescimento da receita, porque a receita cresce menos do que o valor aluno, justamente pelo fato da divisão pela matrícula decrescente, né? Essa notícia saiu agora no Globo, no jornal O Globo. Pela primeira vez em 2013, o rendimento médio dos professores da rede pública ultrapassou o rendimento médio dos professores da rede privada no Brasil. É claro que a rede privada é muito mais diferenciada, né? Para cada, sei lá, Dom Bosco aqui, o Colégio Bom de Brasília, tem 10 Nossa Senhora de Lourdes que são da periferia, que cobram barato, que não ensinam mais português e matemática do que a rede privada. Os professores públicos, pelos dados do MEC, recebem cerca de 35%, 38% a menos do que a média dos profissionais de nível superior do Brasil. Então, é menos, a meta é igualar em 6 anos, tem que ser igualado, mas não é 1/3, não é metade, não é 1/5, é 38% a menos, tá? E, em compensação, se meios também é participação democrática, nunca tivemos tantas conferências, fóruns e comitês de participação. Entretanto, a matrícula da educação básica cai e aumenta da rede privada no Brasil. Vejam que interessante isso aqui. Há uma redução total da matrícula, não é problema. Aqui é bônus demográfico e melhoria do fluxo, mas a rede pública diminui mais e a privada aumenta. Ou seja, tem migração de alunos daqui para lá. E aqui, ó, senadora, que a senhora falou, o aumento da rede federal de ensino técnico se reflete aqui, ok? Então, setores da nova classe média brasileira estão saindo da escola pública e preferindo pagar uma mensalidade de uma dessas escolas, Nossa Senhora de Lourdes, como eu digo, né? Ninguém larga uma coisa gratuita se está satisfeito. É provável que outros tantos pais de alunos não tenham feito isso, tenham comprado o primeiro carro, vide os engarrafamentos das cidades brasileiras, tenham feito a primeira viagem de avião, vide a movimentação dos aeroportos no Brasil, dados todos positivos, né? Mas a verdade é que os pais de 2.700.000 alunos brasileiros optaram por sair da escola pública para a escola privada, né? E, simultaneamente, a qualidade não melhorou, né? Pela primeira vez, com exceção dos anos iniciais, pela primeira vez o IDEB de 2013, o Brasil não atingiu, isso aqui é o Brasil total, nem a meta do MEC, nem nos anos finais do ensino fundamental, nem no médio, e aqui é o percentual de alunos, olhem que desastre, nós reduzimos aqui, ó, o percentual de alunos com conhecimento adequado de matemática. Então, em resumo, eu não tenho dúvida que o mecanismo redistributivo veio para ficar. Nós temos que discutir como será o próximo. Mas nós ainda temos mais 5 anos de vigência do Fundeb. Então, é possível aperfeiçoar o Fundeb ainda, né? E quais são as nossas questões? As nossas dos municípios brasileiros, da Confederação Nacional dos Municípios. Aumentar a complementação da União ao Fundeb, há projetos de lei tramitando sobre isso. Assegurar um retorno mais próximo do custo real na creche. Alterar o critério de reajuste do piso, de forma que ele não cresça acima da inflação e acima, principalmente, do crescimento da receita. E há, inclusive, um projeto tramitando, senadora, então deputada, tem um substitutivo aprovado na Comissão de Educação da Câmara, não é isso? O projeto original é do deputado Nelson Marquesan, com o da deputada Dorinha anexado. Aí dá um bom debate. Um bom debate. É a terceira audiência, né, senadora? Outros recursos federais, porque, gente, é incrível o Pacto Federativo Brasileiro. A União, e quando eu digo União, não me refiro só ao Executivo, eu estou falando também do Congresso Nacional, certo? Aprova uma lei do piso e determina que estados e municípios têm que reajustar o piso acima da inflação e acima do crescimento das suas receitas. E, ao mesmo tempo,
os recursos que, por determinação legal, o governo federal tem que repassar para os estados e municípios, como merenda escolar, transporte escolar, dinheiro na escola, não tem critério de reajuste assegurado em lei, passam alguns anos congelados e a União reajusta de acordo com as suas disponibilidades financeiras. Então, na hora de passar para os municípios, a União reajusta como quer. Na hora de definir o que os municípios e estados têm que pagar, a lei coloca o reajuste lá em cima. É esse pacto federativo que não dá para continuar e que nós precisamos alterar para melhorar a qualidade da educação brasileira. Muito obrigada.